Boa tarde, vamos iniciar mais uma aula de biologia. Eu sou a professora Daniele, sou professora de biologia e vou mediar o chat, vou olhar as questões, as dúvidas de vocês. Então, peço que participem, façam os questionamentos, respondam as questões da professora Aline, professora de Ciências e Biologia, professora que vai passar uma aula super legal para vocês hoje. Boa tarde, professora. Boa tarde, Dani. Boa tarde, pessoal. Nós hoje vamos trabalhar um pouquinho sobre citologia com vocês, né? Um tema que nós estamos já vendo no segundo ano do ensino médio, né? E nós vamos passar para vocês algumas orientações. Meu nome, então, é Aline, né? Sou professora de Ciências e Biologia em São Bernardo do Campo, na Escola Estadual Rude Ramos, ok? Nós vamos estar trabalhando hoje com vocês esses conceitos, relembrando alguns conceitos que vocês já viram em aulas anteriores, inclusive. Ok? Vamos lá, então. Algumas orientações prévias para vocês. Faça anotações pessoais, caderno, roteiro de estudos, né? Lembrando de colocar data, tema da aula e componente. Preste atenção na aula, fazendo registros relevantes, né? Coloque também as suas dúvidas, ok? Sugestão, tenha o caderno do aluno em mãos. Né? Então vamos lá, né? Nós vamos passar para o nosso próximo slide falando sobre as informações da aula. Qual a habilidade principal da nossa aula de hoje? Né? A habilidade principal é relacionar as funções vitais das células e seus respectivos componentes. Então hoje nós vamos falar das organelas celulares. Então, conteúdos, organelas celulares, processos de obtenção de energia pelos seres vivos. Nós vamos apenas pincelar um pouquinho sobre fotossíntese e respiração. Ok? Então vamos lá para o nosso primeiro slide da aula, que diz o seguinte, para a gente saber o que vocês lembram e o que vocês não lembram sobre isso. Você lembra qual é a definição de célula? Lembra o que são células eucariontes e células procariontes? Interaja com a gente um pouquinho aí no chat, tá? Para a gente verificar se vocês lembram realmente essas definições. Beleza, o pessoal tá afiado, hein? Acho que entenderam bem o que são células eucariontes e procariontes. O Robert falou que são células com núcleo e células sem núcleo. A Nicole falou que os procariontes possuem núcleo. Deu uma erradinha aí, né? Acho que ela confundiu. O Guilherme disse que é a unidade estrutural e funcional de todo ser vivo, definiu a célula, né? Isso. O Vitor, células eucariontes são células que podem ser animal ou vegetal.
Legal. E o Tiago falou que células eucariontes são plantas e procariontes são bactérias. Então, acho que ainda tem algumas dúvidas, professora. Isso. Hoje nós não vamos trabalhar essas definições, pessoal, mas nós vamos falar um pouquinho delas, porque nós precisamos dessas definições para estudar o interior da célula, o que tem bem lá dentro da célula e como ela funciona, tá? Então, nós estamos relembrando vocês somente alguns termos. Então, a célula realmente é a unidade estrutural dos seres vivos, né? É uma unidade que vai estar trabalhando, né, a menor unidade de um ser vivo, tá? A célula é a menor unidade de ser vivo capaz de manifestar as características desse ser vivo, né? Ela produz, ela sintetiza os seus próprios componentes, cresce e se multiplica. Os tipos celulares são procariontes. Carionte é o termo que vem de carioteca. Carioteca é a membrana do núcleo. Tá? Então, quando a gente fala em célula procarionte, lembra que pró é antes, tá? Dentro da língua portuguesa. Então, procarionte significa antes do surgimento da carioteca. Então, seres procariontes não têm células com núcleo organizado. Tá? O DNA desses seres vivos está no citoplasma da célula. Enquanto que seres eucariontes, eu significa verdadeiro, né? É aqueles seres vivos que têm a verdadeira carioteca, ou seja, tem uma região da célula preparada para ficar o seu material genético. Tá bem? Então, só para a gente relembrar um pouquinho desses conceitos, tá? Os seres vivos, nós bem lembramos, eles são divididos em seres unicelulares e pluricelulares. Passando o nosso próximo slide aí, né? Então, os seres vivos podem ser uni ou pluri. Uni, pluri, mais de um em língua portuguesa, com uma ou mais células, né? Então, seres vivos unicelulares têm uma célula só, e eles podem ser procariontes, né, ou eucariontes, tendo célula com núcleo ou sem núcleo, organizado, melhor dizendo, né? E nós temos os seres vivos que têm mais de uma célula, né? Que são os seres eucariontes, né? São seres pluricelulares, desculpa, e que são células eucariontes. É bom a gente pensar o seguinte, que uma das aluninhas aqui, né, falou para a gente que os seres pluricelulares só eram plantas e as células, eucariontes eram só células de plantas. E isso não é verdade. Os animais também são seres que têm células eucariontes. Os fungos, algumas espécies de fungos, né, elas também são células eucariontes. Somente as bactérias que são células procariontes. Ok? Vamos lá. Passando aí um pouquinho o nosso slide, nós vamos relembrar também com vocês a teoria celular, né? Todo ser vivo é formado por célula, tá? Os vírus, eles são uma exceção a essa regra. Alguns nem consideram esses vírus como seres vivos, porque os vírus, eles têm uma membrana proteica envolvendo seu material genético, e que nem sempre é o DNA, pode ser também o RNA, tá? Então, com exceção dos vírus, todos os seres vivos são formados por célula, tá? Todas as reações metabólicas, tudo que é produzido no nosso corpo é produzido a nível celular, tá? Então, toda a proteína, toda a gordura, toda endorfina, todas as substâncias que vão irrigar o nosso cérebro, serotonina, insulina, que nós pensamos também que vai estar aí controlando o nosso açúcar, são produzidas, né, a nível celular, tá? Então, elas são produzidas lá dentro da célula. Então, a célula, ela é importantíssima, ela é como uma mini fábrica, a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, todas as reações metabólicas de um ser vivo ocorrem dentro de uma célula. As células só se originam de outras pré-existentes. Então, essa teoria, ela é muito importante para a gente, né, para nós pensarmos que toda célula, ela vai somente ser produzida por uma pré-existente. Nós não vamos falar aqui sobre a origem da primeira célula, nada disso, mas para a gente pensar um pouquinho a respeito disso agora. E eu acredito que muitos de vocês já estão bem na frente e já estão vendo até os processos de divisão celular. E nos processos de divisão celular, mitose e meiose, ela sempre ocorre a partir de uma célula pré-existente. Então vamos lá, para a gente estudar a célula, para nós estudarmos a célula, nós usamos diversos equipamentos, dentre eles os microscópios, que podem ser microscópios ópticos, que nós somente conseguimos enxergar nesse microscópio a membrana, o citoplasma e o núcleo de uma célula, tá? Mas pode ser também, né, um microscópio eletrônico, e o microscópio eletrônico me dá uma visão daquilo que tem lá dentro da célula, bem pequenininho, que são as organelas celulares, que nós vamos tratar delas hoje, certo? As organelas celulares, elas vão trabalhar como os órgãos do nosso corpo.
né? E a célula, ela digere, a célula, ela sintetiza, a célula, ela excreta, né? Ela elimina os seus resíduos. Então, a célula, ela é uma mini fábrica, né? Então, eu coloquei para vocês essa definição. Toda célula é uma mini fábrica que produz as substâncias essenciais para aquele tecido ou organismo. Ela realiza isso a partir das organelas celulares. Relembrando aqui também, é importante a gente pensar o seguinte: os seres pluricelulares, na sua maioria, são organizados desde célula. A célula, ela vai fazer parte de um tecido, tá? Trabalhando junto, várias células juntas com a mesma função, formam um tecido. Tá? Esse tecido vai formar um órgão, né? Um órgão vai formar um sistema, como o sistema digestório, sistema endócrino, sistema cardiovascular, tá? E os sistemas trabalhando juntos vão formar o que a gente chama de organismo, né? Do corpo do ser vivo, né? E essa célula, ela é uma mini fábrica porque tudo que ocorre no corpo do ser vivo ou do seu organismo ocorre primeiro dentro de cada célula, em cada tecido. Eu coloquei como exemplo para vocês aí, olhando o slide que nós estávamos nele, né? Eu coloquei a imagem de um pâncreas, né? E o pâncreas, ele produz uma substância importantíssima para nós, que é a insulina. É a insulina que permite a entrada, por exemplo, do açúcar que nós ingerimos dentro da célula para nos dar energia. Então, o pâncreas, as células especiais do pâncreas, chamadas de ilhotas de Langerhans, elas produzem a insulina. E se o nosso corpo não produzir? Se essas células falharem, se elas pararem de trabalhar ou não trabalharem de forma correta, nós vamos ter que tomar insulina, né, de forma exógena, né? Nós vamos ter que aplicar insulinas no nosso corpo ou tomar na forma de comprimido também, né? Então, essa insulina ela é produzida hoje, né, na maioria dos casos, por biotecnologia. Eu tenho um processo biotecnológico de produção dessa insulina que mais para frente nós vamos tratar a respeito disso, né? Mas só para nós entendermos que tudo o que o nosso corpo produz, primeiro é produzido dentro da célula. Então vamos lá, começando a falar um pouquinho mais dela. Nos seres vivos eucariontes, nós temos dois tipos principais de célula, né? A célula animal, a primeira aí da imagem de vocês, né? E a célula vegetal, tá? A célula de uma planta. Elas têm algumas características um pouco distintas, mas na sua maioria, a maioria das organelas estão presentes, ou dos órgãos da célula, tá? Estão presentes nas duas, né? Nós temos aí a célula animal, então, né? Onde eu não tenho algumas organelas presentes na célula vegetal. Se vocês observarem bem, existe uma camada externa aí na célula vegetal, né, que está amarelinha aí na segunda célula, que é a parede celular. A parede celular, ela não existe na célula animal. Eu tenho aí uma estrutura grande, parecendo uma gota de água, né, que na realidade é o meu vacúolo, que só também, os grandes vacúolos só existem na célula vegetal. Tá? E os cloroplastos, né, tão importantes que nós falamos tanto deles no primeiro colégio, que fazem a fotossíntese, ok? As outras organelas quase todas existem nas duas células, e conforme nós formos falando sobre a função de cada organela e o que ela faz dentro da célula, nós vamos trabalhando com vocês as diferenças e onde elas são encontradas também. Uma característica importante para falar para vocês é o seguinte: dependendo do local ou do tecido no ser vivo onde essa célula está presente, seja ele uma planta ou seja ele um animal, tá? Ou um protozoário ou um fungo, no tecido onde ele estiver, né, se eu estou falando de seres pluricelulares, ele vai produzir um tipo de substância ou eu vou ter uma certa função. Se for, por exemplo, uma célula do nosso fígado, tá? Uma das funções do fígado é desintoxicar o organismo. Então, uma das organelas que eu vou encontrar muito no fígado são os retículos endoplasmáticos lisos, responsáveis pela desintoxicação do organismo, por exemplo. Tá? Se é uma célula que precisa produzir muita proteína, tá? Ou mesmo a insulina que nós acabamos de falar que é um tipo de proteína, naquelas células eu vou ter
mas muitos ribossomos e muitos retículos endoplasmáticos rugosos presentes nessa célula, porque a função dela é produção, é síntese de proteína, que nós vamos falar daqui a pouco, ok? Então, dependendo do tipo celular, eu vou ter uma quantidade maior ou menor de certas organelas, tá? Então, vamos lá para a primeira organela que nós vamos estudar. O núcleo, né? O núcleo, geralmente, ele está no centro da célula, tá? Ele possui uma dupla camada, tá? Uma membrana dupla, que eu chamo de carioteca, ou membrana nuclear, ou envoltório nuclear, tá? Então, você pode encontrar qualquer um desses nomes, tá? Ela é porosa, então ela não vai selecionar o que vai entrar e o que vai sair do núcleo, não, de certa forma. Ela não é igual a membrana plasmática, tá? Ela não seleciona o que entra e o que sai da célula, tá? No caso, ela não vai selecionar o que entra e que sai do núcleo. Tá? E ela tem uma região, se você olhar em rosinha, tem uma região lá no meio, né, uma região mais densa, né, que nós chamamos de nucleolo. Tá? E esse nucleolo ele é responsável pela produção dos ribossomos. Tá? Os ribossomos, que são estruturas que fazem a síntese de proteínas, são produzidas dentro do núcleo. Tá? E no núcleo tem o que a gente chama de DNA. Né? O DNA está na forma dos cromossomos. Então, se eu pensar assim, olha, nós estamos sem imagem aí, mas um cromossomo, ele contém o DNA, tá? Então, o cromossomo, ele tem enroladinho nele o seu DNA, tá? E ele vai controlar toda a fábrica. Ele é como se fosse o computador da célula, tá? Ele é como se fosse aquele que controla tudo aquilo que a célula produz e faz. Ok? Então, no núcleo, né, o núcleo importante, ele tem o DNA, ele tem o material genético, né, que é essa parte em rosa. Geralmente ele está no centro da célula, mas nem sempre. Eu tenho células que ele vai estar em outras posições, tá? É uma região grande da célula e ele controla toda a atividade celular. Tá? Eu vou dar um tempinho para vocês agora, se tiverem alguma dúvida até aí, tá? Para vocês estarem tirando. Um minutinho só, tá? Então, vamos entrar no chat e vamos tirar as dúvidas de vocês em relação ao que nós falamos até agora. Eu sei que a aula é densa, tá? É uma aula que eu tenho que tratar com vocês de todas as organelas, mas é importante que vocês prestem bastante atenção e eu vou quebrando aos poucos para tirar as dúvidas de vocês, certo? Um minutinho aí. Vamos lá, então? Tem muitas perguntas, professora, e assim, tem perguntas que ainda vão vir, tá, pessoal? Algumas organelas, eles já estão perguntando, já estão se antecipando, mas a professora já vai explicar cada organela, então fiquem tranquilos, fiquem menos ansiosos. E algumas perguntas aqui que a gente filtrou, né, que tem um pouquinho mais a ver com a aula. Carioteca é o mesmo que nucleolo? Essa foi a pergunta da Fernanda. E a Heloísa perguntou se as células podem ter, além do DNA, o RNA também. É muito importante nós pensarmos isso. Todas as células têm DNA e RNA. Todas as células vão possuir as duas moléculas, né? Alguns também acho que perguntaram o que era DNA e RNA, né? São moléculas químicas, tá? E que tem uma sequência X, né? Que funciona como uma sequência de computador que a célula lê para poder produzir as substâncias que ela produz, tá?
O DNA ele vai produzir o RNA, de certa forma, tá? E o RNA vai levar essa informação lá para o citoplasma da célula, mas mais adiante a gente vai ver a respeito disso, ok? Né? Uma outra pergunta que vocês fizeram, né, que é importante para a gente, é pensar que toda célula, então, tem DNA e RNA, né? E toda célula é formada, claro que por átomos, porque tudo que nós conhecemos são formados por átomos, né? Que alguém perguntou isso também, né, professora? Né? Então, aqui é importante para a gente pensar a respeito disso. Lembrando que para a gente aqui agora o foco é o núcleo. O núcleo, ele tem sim o nucleolo. O nucleolo é uma região mais densa que você enxerga no microscópio de forma mais escura, tá? E ele tem uma molécula de RNA ali, sim, que chama-se RNA ribossômico, tá? Mas nós não vamos falar disso aqui hoje. Quando nós falarmos só do núcleo, nós vamos tratar esse tema. E nós temos também o DNA presente no núcleo, na forma dos cromossomos, tá? Para ficar mais claro para a gente. Ok? Mas o que é importante é guardar aqui, o núcleo da célula, ele vai comandar todo o processo de produção dessa célula. Ok? Vamos lá adiante, senão nós não conseguimos terminar. Membrana plasmática. Né? Eu sei que vocês parecem que já tiveram ou eram para ter tido uma aula sobre membrana. A membrana plasmática é aquela membraninha que está em azul claro aí na tela de vocês, tá? E que separa, tá, uma célula da outra no tecido, né? Ou separa uma célula do líquido intercelular, tá? Que fica entre as células. E essa membrana também vai selecionar, tá? O que entra e o que sai da célula. Então, ela vai permitir a troca de substâncias entre a célula e o meio extracelular, que a gente chama de meio intracelular e meio extracelular. É através dela que se recebe nutrientes, se libera substâncias produzidas e excreções. Então, por exemplo, a insulina produzida lá, que a gente falou lá nas células do pâncreas, né, ela é produzida, ela é lançada para a corrente sanguínea através da membrana plasmática. Tá? Então, ela é secretada através da membrana plasmática. Então, a membrana é que vai liberar, melhor dizendo, a insulina para fora da célula. Tá? E a membrana também permite que o açúcar depois entre na célula. Né? O açúcar que nós ingerimos, né, que foi digerido, passou para a corrente sanguínea, né, ela vai entrar através da membrana plasmática na célula, ligada a essa insulina. Então, a célula seleciona o que entra e o que sai. Tá? A membrana plasmática seleciona o que entra e o que sai da célula, tá bem? Então é importante a gente pensar isso, é seleção. Tá? Enquanto o núcleo comanda, né, é o cérebro da célula, a gente pode dizer que a membrana, ela seleciona o que vai poder passar e o que não vai poder passar. E mais adiante a gente vai ver como essa seleção é feita em outras aulas, ok? Hoje nós vamos apenas dar um geral de todas as organelas para vocês. Citoplasma, né? Muita gente confunde esse termo, né? Citoplasma e aloplasma, né, Dani? Muitas pessoas confundem o que é o citoplasma. Então vamos lá, para a gente não esquecer mais, tá? Quando eu pego a membrana plasmática, toda a região que fica entre a membrana plasmática e o núcleo, tá? A membrana está em azul clarinho aí, tudo que está entre a membrana e o núcleo, eu chamo de citoplasma. Tá? Então, ou seja, é tudo que tem dentro da célula. Tá? O líquido que vai preencher entre as organelas é o que eu chamo de hialoplasma, ou o que eu chamo de citossol. Tá? Os dois termos são sinônimos, citossol ou hialoplasma. É o líquido presente dentro da célula. No hialoplasma são mergulhadas as organelas citoplasmáticas. Então, todas as organelas que nós vamos estudar agora, elas estão mergulhadas no hialoplasma. Tá? Que é apenas o líquido. Então, lembrando aí, hialoplasma é só o líquido. Tá? O citoplasma é tudo que tem dentro da célula. Tá? É tudo que está entre a membrana e o núcleo celular. Passando aí, nós vamos falar um pouquinho agora de uma organela muito importante, de duas organelas, na realidade, muito importantes para a célula. Tá? Porque essas organelas, elas vão sintetizar, elas vão produzir substâncias. Imagina o seguinte, quando você se alimenta, o seu organismo quebra aquilo que você ingeriu, tá? No processo digestório, né? Ele vai quebrar as moléculas para que o seu corpo, as suas células, produzam novas moléculas. Então, o nosso corpo, a nossa célula vão produzir novas moléculas a partir daquilo que nós ingerimos, ok?
Então essas moléculas quebradas vão ser remontadas. E é assim que as proteínas que nós utilizamos no nosso corpo são produzidas. Os retículos endoplasmáticos, eles produzem dois tipos de substâncias, tá? Que nós vamos falar daqui a pouco. Uma delas é a proteína. O retículo endoplasmático rugoso, juntamente com os ribossomos, eles vão produzir as proteínas, todo tipo de proteína que você imaginar. Então vamos lá, qual que é a função principal? Os dois retículos endoplasmáticos, eles trabalham no transporte de substâncias, tá? O ribossomo e o retículo endoplasmático rugoso, então vai remontar, vai sintetizar, tá? Vai produzir as proteínas, seja ela um hormônio, seja ela uma proteína estrutural que vai fazer parte da composição dos meus músculos, tá? Uma actina, uma miosina, qualquer proteína que você imaginar, ela é produzida nos ribossomos e no retículo endoplasmático rugoso. Por que ele é chamado de retículo endoplasmático rugoso? Porque ele tem ribossomos aderidos à sua parede. Então, quando você enxerga ele no microscópio, você vai ver ele como se fosse algo enrugado, ok? Os dois retículos, o que tem ribossomo, que é o retículo endoplasmático rugoso, e o liso, que é o que não tem ribossomos aderidos à parede, uma das funções dele é transporte de substâncias produzidas. Tá? Então, na célula, em toda célula, eu vou ter esse emaranhado, tá, de retículos que vão estar transportando substâncias. O retículo endoplasmático liso, como eu já tinha dito lá no início da aula, tá, ele faz também uma coisa importante, ele faz a síntese de lipídios, que são gorduras, tá, e ele está relacionado com a desintoxicação do nosso organismo. Então, ele está em grande quantidade no nosso fígado. Tá? E o retículo endoplasmático rugoso, como nós já dissemos, produz e modifica também proteínas. Ok? Então, retículo endoplasmáticos, no geral, transporte. Tá? O que vai definir um retículo endoplasmático é o transporte de substâncias. O retículo endoplasmático rugoso e os ribossomos aderidos à sua parede, ou os ribossomos que estão livres na célula, vão produzir proteínas. Enquanto que o retículo endoplasmático liso, ele desintoxica o organismo e sua função também é produção de gorduras ou lipídios. Vamos lá, então, próximo slide. Quais proteínas vocês conhecem? Sabe por que as proteínas são importantes? Eu gostaria que vocês pensassem um minutinho só, tá? Que nós vamos usar para isso. Quais proteínas você conhece, tá? Que o seu corpo produz e para que essas proteínas são importantes? Vamos lá para as respostas? Eles confundiram um pouquinho, eles foram para carboidratos, vitamina C. O caso, por exemplo, do Carlos, ele falou que é a vitamina C. A Emily e a Bruna falaram proteína animal. E sobre para que servem, né? Também foi a outra questão. O Renan, as proteínas servem para nos dar energia.
E o Wesley, elas servem para manter o corpo em funcionamento. Olha, vamos lá. As proteínas são muito importantes, mas elas são usadas como fonte de energia somente secundária, tá bom? Então elas não são fontes primárias de energia. Na realidade, as proteínas elas vão compor o nosso corpo, né? Elas vão formar o nosso corpo. Então, colágeno, elastina, queratina, tá? São exemplos de proteínas que compõem o nosso corpo. Ok? Nós temos proteínas também que ajudam no funcionamento do corpo. Então, eu tenho proteínas que vão ser a serotonina, né, que vai estar nos nossos são neurotransmissores, né? Na realidade, a serotonina ela é um neurotransmissor, mas eu tenho aí proteínas que vão trabalhar no nosso corpo e vão estar ajudando o nosso corpo a funcionar legal. Ok? Então, essa é uma função muito importante das proteínas. Vamos lá. Aqui para vocês, né? Estrutura e composição das células e tecidos, produção de enzimas, hormônios, neurotransmissores e anticorpos, atuação no metabolismo celular e auxiliam na contração muscular. Ok? Alguns exemplos de funções das nossas proteínas. Vamos lá, outro das nossas organelas celulares. Tudo então que é produzido no retículo endoplasmático liso, no retículo endoplasmático rugoso e nos ribossomos, vai ser embalado por essa célulazinha por essa organelazinha chamada complexo de Golgi. Tá? Olha essa organelinha verde aí. Ela, na realidade, ela é um conjunto de sacos ou vesículas empilhados. Imagina um monte de saco empilhado. Saco de café, que você coloca, um saco de arroz, um empilhado sobre o outro na sua casa. Tá? Eu estou falando dessa organela. Tá? Essa organela parece um monte de sacos empilhados. Tá? E vesículas porque ela está cheia de líquidos e cheia de substâncias. O complexo de Golgi, tá? o sistema de Golgi, ele vai armazenar e secretar substâncias. Então, tudo que é produzido no retículo é armazenado para ser secretado no complexo de Golgi. Tá? E é importante a gente pensar que eles produzem uma organelazinha, bem pequenininha, cheia de líquido digestivo, chamado lisossomo. Tá? Então, os lisossomos, eles são produzidos no complexo de Golgi. Bom, falando dos lisossomos, nós vamos para eles agora. Tá? Os lisossomos, se você olhar no cantinho aí da tela, na imagem, né, eu tenho um saquinho, né, fechadinho, parece uma bolinha cheia de um líquido, né, e esse líquido é um líquido digestivo, né, essa organelazinha é, na realidade, o meu lisossomo. O lisossomo, ele é responsável pela digestão celular. Então, quando eu falo em digestão celular, eu estou falando em lisossomos. Quando eu falo em secreção celular, eu estou falando em complexo de Golgi. Quando eu falo em transporte, eu estou falando em retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso. Quando eu falo em síntese de proteína, eu estou falando em retículo endoplasmático rugoso e ribossomos, ok? Passando adiante aí para a gente. Ainda eu tenho na célula os nossos centríolos, tá? E o citoesqueleto. Os centríolos são organelas somente presentes na célula animal. Tá? O que está aí parecendo um churros aí, eu acho que fica mais claro de vocês verificarem aí na tela, tá? Parece um pequeno churros, tá? Então os centríolos eles são responsáveis pela divisão celular, que vocês vão aprender mais adiante no processo de mitose e meiose, eles vão estar atuando, formando fuso mitótico, tá? Então eles ajudam uma célula a se dividir, mas eles só estão presentes em células animais, tá? E o citoesqueleto é o que vai dar a forma da célula, tá? Então, o formato da célula é dada pelo seu citoesqueleto, ok? E eles também formam cílios e flagelos. Pode passar adiante, por favor. Então, o citoesqueleto que está aí do lado do meu centríolo, né? Ele é um conjunto de filamentos, então, que mantém a forma celular. Bom, uma organela importantíssima para a gente é essa que está aí do lado do retículo endoplasmático, tá? Azulzinho, ela está em amarelinho aí, parece um grão de feijão, né? A gente pode dizer assim, é a mitocôndria. A mitocôndria ela é responsável pelo processo de respiração celular. Tá? É ela quem quebra as moléculas para dar energia para a célula. Tá? É importante a gente pensar um pouquinho a respeito dessa mitocôndria, porque ela vai pegar o açúcar que você ingeriu,
C6H12O6, vai reagir com oxigênio, vai quebrar em gás carbônico e água e vai liberar no seu organismo energia, ok? Uma outra organela que nós vamos verificar aqui, né, ela só está presente em células vegetais, tá? Duas organelas básicas, parede celular de celulose e vacúolos. Então a parede celular, tá? Ela está antes da membrana na célula vegetal, tá? Antes da membrana plasmática, a célula vegetal também tem membrana plasmática, tá? E ela vai dar resistência e proteção à célula vegetal. Tá? Os vacúolos, os grandes vacúolos, eles vão estar armazenando líquidos para a célula, tá? E esses líquidos vão depender daquilo que a célula vegetal produz. Tá? Eles podem ser flavonoides, e antocianinas e outros tipos de substâncias. Tá? Mas o que eu quero que vocês guardem é que os vacúolos armazenam parte do líquido que a célula vegetal precisa. Ok? Aqui para vocês também uma organela importantíssima presente somente na célula vegetal, que são os cloroplastos, ou os plastos em geral. Nós vamos falar apenas dos plastos verdes, que são os cloroplastos, que são responsáveis, como vocês sempre ouvem falar, pelo processo de fotossíntese. Tá? Então, fotoluz, síntese, produção através da luz. Então, o processo de fotossíntese é aquele processo em que a célula vegetal ela vai captar a luz, né, vai absorver gás carbônico, tá, e água e vai produzir açúcar. Tá? Então, ele é responsável pelo processo de fotossíntese, possui clorofila, pigmento verde que absorve luz e tem DNA próprio. A mitocôndria também tem DNA próprio. Essas duas organelas são capazes de se autoduplicar sem a célula se dividir. Tá? Então, aqui é importante a gente pensar o seguinte, olha só para a equação da minha fotossíntese. Na fotossíntese eu tenho gás carbônico reagindo com água, produzindo açúcar, água e gás oxigênio. Ok? Então, enquanto que na respiração eu tenho que o açúcar ele é quebrado ao reagir com oxigênio, aqui eu tenho o gás carbônico reagindo com água, tá? Através da absorção de luz, é transformado em açúcar, água e gás oxigênio. E mais adiante nós vamos tratar desse processo de forma minuciosa. Tá? De forma minuciosa. Então aqui, olha, pensando um pouquinho, olha só para a equação da minha fotossíntese. Né? Observa bem, eu tenho gás carbônico, água, sendo transformado com absorção de luz em açúcar, água e gás oxigênio. Enquanto que no processo de respiração celular, ela é o processo oposto ao da fotossíntese. Aquilo que é produzido na fotossíntese é quebrado no processo de respiração celular. Tá? Enquanto que na fotossíntese eu preciso absorver energia da luz solar, tá? Aqui na respiração celular, quando a molécula de açúcar é quebrada através do processo de respiração, eu tenho que a energia é liberada para o corpo funcionar. Tá? Então, imagina que nos nossos músculos nós temos muitas mitocôndrias. Tá? Ok? Então, vamos lá. Né? Pensando um pouquinho aqui. Nas células eucarióticas, o núcleo é um corpo esférico, grande e, em geral, a estrutura mais saliente, sendo envolvido por duas unidades de membrana, que juntas formam o que a gente chama de envoltório nuclear ou carioteca. Ok? Então, aqui só para a gente pensar um pouquinho que as questões que vêm no Enem ou que vêm nos vestibulares, eles vão tratar basicamente isso que nós vimos hoje, né? As funções principais de cada organela celular e aquilo que compõe essas organelas. O que nós aprendemos de forma bem rápida hoje? Nós relembramos alguns conceitos sobre as células, nós relembramos as diferenças entre células vegetais e animais, tá? E aprendemos as funções das organelas celulares, as quais nós vamos tratar mais minuciosamente um pouquinho mais adiante, ok? Eu sei que a aula foi um pouco pesada, foi um pouco desgastante para vocês, mas eu queria dar uma noção básica para vocês de cada organela. Tá? Então, né, Dani, nós tentamos ser, assim, dentro da habilidade solicitada, né, ser o mais sucintos possível. Né, mas nós precisamos retomar depois dessa aula para nós falarmos um pouquinho mais de cada organela, tá bem?
Agradeço o convite aqui da mediação. Realmente, assistindo as próximas aulas, isso vai ficando mais explicadinho. Fiquem tranquilos, tá bom? Uma boa tarde para vocês, uma boa noite, né? E obrigada, professora, pelo convite. Obrigada.